Bom, mas eu já começo o programa com o nosso quadro Emagreça com Saúde, que hoje é segunda-feira. Ótimo dia para você que começar a sua dieta, começar bem a sua semana, porque o nosso chefe, Cassinho Aires, entrou no nosso projeto, acreditou e ele tá suando a camisa. E aí parece que a nossa equipe foi lá acompanhar um dia de atividade dele e ele mandou um recadinho para mim. Veja só. Thaís, eu vou chegar lá, hein? Vou superar a meta. Vamos que vamos. Até segunda-feira. Nossa, você tava acabada ali, né? Ali já tava. Depois de quê? De 1 hora de aula? 1 hora de aula. Pois é, então estou aqui com o chefe Cassinho Aires, também com a endocrinologista Camila Pitanga, que abraçou esse novo projeto, obrigada, junto com a equipe do Espaço Padma e também com a personal, que é a Júlia Gravatar. Obrigada por ter vindo aqui hoje. E Cassinho, tá dando trabalho? Não, nenhum. Cassinho já veio pré-preparado, porque ele é uma pessoa ativa, né? Determinado. Ele já queria perder peso. Já queria perder peso e é determinado. Foi atleta quando era mais jovem. Então, isso facilitou até o nosso trabalho. Bom, nós colocamos um prazo aqui de 1 mês, né, Camila? Eu sei que na semana passada, no primeiro dia aqui, nós falamos que nós não iríamos traçar grandes metas de perda de peso. Mas parece que o negócio está indo bem, é isso? Ele está cumprindo e, assim, a gente tem ficado muito satisfeita pelo principal objetivo que a gente queria alcançar, que era fazer ele mudar os hábitos. Né? A gente tinha conversado semana passada que a principal meta era essa, era fazer ele entender que pequenos hábitos que ele tinha poderiam ser mudados e isso vai para a vida inteira. E se ele conseguisse perder peso, a gente iria ficar ainda mais, né? Exatamente, ainda mais satisfeita. E como é que foi essa semana para você, essa primeira semana? Thaís, olha, na realidade o que eu fiz foi o seguinte, eu comi tudo que eu sempre comi, só que sendo feito de forma diferente. O que você tirou do seu preparo? Por exemplo, eu não fritei nada, eu fiz tudo grelhado, tudo na grelha e tentando adicionar o máximo de sabor, fazendo molho de maracujá, fazendo coisas que não interferissem de forma direta na caloria que eu estivesse ingerindo. Bom, a gente está vendo imagens de você fazendo atividade física. Você já tinha feito? Não, esse qualquer tipo de atividade antes na sua vida? Já. Eu já joguei futebol de salão durante muito tempo. Mas esse tipo de atividade? Não. Eu fiz musculação e eu vou dizer para você, esse tipo de atividade, as pessoas às vezes que estão de fora, olha, parece que você está ali em cima da bolinha, coisa e tal, que você não está... É leve. Exatamente, que você não está fazendo nada, mas o esforço que você faz para se manter equilibrado... Você está equilibrado na bola! É verdade. Caramba. E isso faz com que você consiga... você tenha que, obrigatoriamente, controlar a musculatura... Aí a professora pode falar mais, muito mais profunda do que você normalmente trabalha, entendeu? Pensei que ia ver quanto que ele já perdeu. Não pode, não. Segredo. Mas o que foi mais difícil? O mais difícil foi parar de tomar refrigerante. E você parou? Totalmente. Só tomo agora limonada suíça, é o que eu falei, quando eu chegar na Suíça, eu vou matar um suíço. Não, mas E, Júlia, pra gente entender, assim, às vezes as pessoas acham assim também, que fazer qualquer atividade, o excesso de atividade, isso também pode ser prejudicial. Como escolher a atividade certa para cada pessoa? Isso vai muito de cada um. Por muitas vezes, o aluno, né, a pessoa que procura um treinador físico ou um personal trainer, ele já vem com uma coisa pré-determinada. Ou para ganhar massa muscular, ou para perder peso, enfim. Mas, de qualquer forma, a atividade física ela tem que ser para todos. E isso cabe muito ao profissional decidir, de certa forma, o que vai ser melhor. Naquelas atividades que você... Dá pra gente repetir, André? Nessas atividades do Cassinho, o que você escolheu para ele? Então, como o objetivo é a perda de peso e até num curto prazo, né? E o fato dele também ser um cara mais ativo, eu já puxei ele um pouquinho mais do que eu puxaria qualquer pessoa que estivesse começando o exercício do zero, assim, né? Vamos dizer assim. Então, é um circuito que eu faço com ele e ele, alguns exercícios eu determino segundos, outros ele faz uma contagem, mas ele não tem muito intervalo, ele não tem muito tempo para parar. Quanto tempo dura esse circuito? Então, nesse caso, nesse dia de treinamento, eu dividi em 2 períodos, né? E fazendo uma repetição de 2 vezes, repetindo 2 vezes cada circuito. Nesse meio tempo, ele tem um descansozinho de 1 a 3 minutos
Isso também vai muito dele, né? Do condicionamento dele. Ele me dá muito essa resposta também, eu vou de acordo com a necessidade dele e tal, com o ritmo dele. E aí ele repetiu 2 vezes circuitos. Isso dura até 40 minutos. Isso é mais dinâmico. É mais dinâmico. Não fica naquela mesmice, nem chato, pelo jeito não. E eu vou falar para você, Thaís. Parou de doer minhas costas. Uma coisa que eu tinha, que era a lombar, que eu tinha falado com ela, falou assim, olha, de vez em quando eu acordo, a lombar está doendo, a pombada está doendo. Então, o treinamento... corpo dói todo. Exatamente. Não, mas aí a dor, como eu sei qual é esse tipo de dor, a dor que está doendo porque você está parado e a dor porque você fez o exercício. A dor que você faz o exercício é uma dor de queimação, uma dor mais... A dor até gostosa. Exatamente, aí você acaba acostumando com ela. Quando o mosquitinho morde, né? Você até gosta, né? Agora, a dor lombar que eu sentia por estar em pé, por coisa e tal, era realmente porque... Você se livrou dessa dor? Completamente. Em 2, 3 dias a dor parou, eu não tive mais. Quer dizer, eu acordo hoje sem dor lombar. Eu acho que é a diferença de você fazer um exercício correto ou não. Então, como a Júlia falou, né? Escolher o tipo de exercício ideal para cada pessoa. Porque às vezes a pessoa vai querendo muito, vou malhar muito para perder peso logo, e às vezes esse não é o caminho. E vocês estão falando 2 coisas assim que tem muito a ver, tanto da comida quanto da alimentação. Igual ele falou, ele está comendo praticamente tudo que ele comia antes, só que de forma diferente. Muitas pessoas falam isso, eu não consigo emagrecer, eu não como muito. Às vezes não como muito, mas come errado. Igual atividade física. Nossa, eu malho todo dia, mas às vezes não malha certo. Entendeu? Então, isso num tratamento, a gente está falando aqui de obesidade, é muito importante. Quando você consegue fazer as coisas certas, a dieta certa, usar o treinamento físico certo, enfim, né? Pois é, até falando sobre essa questão de treinamento físico, olha o que acontece. Foi até uma questão que o próprio Cassim chegou aqui conversando comigo e falou, nossa, eu quero emagrecer, faço basquete, faço tênis, não sei o quê. Quer dizer, qual é a diferença quando você escolhe um tipo de atividade, né, a musculação para uma prática de esporte, por exemplo? Como é que é essa diferença? Na verdade, a musculação tradicional, né, que eu costumo dizer, ela é indicada para qualquer pessoa, mas da maneira que ela é feita, que faz toda a diferença. Vamos dizer assim, para as pessoas, para crianças, adolescentes, nessa base, nessa faixa etária, o mais interessante seria sim que eles engrenassem algum esporte, entendeu? Para justamente movimentar o corpo de uma maneira geral. Quando o treino torna-se específico, e aí tem que ter um cuidado e tem que ter uma orientação muito específica. O Cassinho, ele não sente dor, não está sentindo essa dor justamente pelo tipo de treinamento que ele fez nos 2 primeiros dias, que foi até eu brinquei com ele, vou pegar leve com você. E ele sentiu ele fazendo muita força, centralizando a força, muita força no abdômen, nos músculos profundos que estabilizam a coluna. Então, por isso que mais ou menos resolve o problema ali de umas micro-lesões. A gente poderia colocar de uma forma geral, claro que aqui eu só estou tentando generalizar para ajudar quem está em casa, mas, por exemplo, até os seus 25 anos, né, no auge assim, dessa juventude, você pode... A prática de esporte, ela vai vir fundamental. Mas para quem já passou dos 30, 35, 40... Você fazer uma musculação, uma coisa mais concentrada, mais específica é legal. Você vai conseguir um bom resultado. Vai conseguir um bom resultado, contanto que tenha o treinamento correto, né, específico para você. Para cada um, Isso, a individualidade é muito tem importante. Um mínimo de tempo, de periodicidade? Tem sim. No mínimo que a gente considera razoável são 2 vezes na semana, o que é ainda muito pouco, porque se a gente pegar 7 dias em uma semana, 2 vezes é muito pouco. Faz diferença. Faz muita diferença. Eu já sinto falta. Não posso dizer que o mosquito me mordeu totalmente, mas eu já sinto falta. 3 vezes eu consigo... Já é uma quantidade melhor, já é bem melhor, porque aí você não tem um intervalo tão grande para o próximo dia de atividade. O ideal seja que você todo dia faça algum movimento, que seja 30 minutos, que é o mínimo recomendado para surtir uma diferença de fato. Só para complementar aqui, a outra coisa que melhorou muito, que a gente nem conversa assim, é o seguinte, o sono. Isso é bom você falar. Você vê, o meu sono era um sono curto, picado, às vezes eu estava preocupado só com o dia a dia. O sono era uma coisa que eu tinha que dormir. Então eu dormia de 4 horas a 4 horas e meia por noite. Nossa! Né?
E hoje você dorme mais? Rapaz, ou olha, ao mesmo tempo? essa semana eu tive que dormir 8 horas. Não teve jeito, não tinha como. Mesmo que eu acordasse e abrisse o olho, o meu corpo estava pedindo para mais um descansozinho. E isso o quê? Por causa da atividade, da introdução e da alimentação diferenciada? Eu acho que também um pouco da alimentação, ele tirou um pouco de refrigerante, que alguns refrigerantes têm cafeína, acaba agitando. Eu acho que essa regularidade, porque essa coisa do exercício, o mais importante, além de você escolher o exercício certo, é regularidade. Então, se ouve gente falando assim, nossa, eu pratico 2 horas de futebol, ou de basquete, ou de tênis, mas é só no final de semana. Aquele famoso jogador de fim de semana. Isso não é legal. Então, o ideal é você encontrar uma atividade física, primeiro, que você goste, para te dar prazer, porque também a pessoa tem que sentir prazer. Verdade. Né? Uma atividade física que a pessoa goste, se identifique, né? Seja no esporte, ou na academia, ou ar livre, e que tenha uma regularidade. Só posso 2 vezes por semana, só posso 3, mas vamos fazer com regularidade. Tem uma pergunta aqui da Elizabeth, de Porto de Santana. Ela tem problema no joelho e fala assim, então não posso praticar atividades físicas? Existe algum tipo de atividade em que é aconselhável, no meu caso, que não afete o meu joelho? Claro, ela pode e deve. Provavelmente, não sei, né, a gente teria que saber, avaliar ela, idade, condição física e até o histórico, estilo de vida e tudo mais, e saber por que causou a lesão no joelho. E daí entrar com atividade específica. Ela deve fazer atividade física, mas ela tem que começar bem do simples, com um profissional que seja capacitado. Forçando, não colocando muito peso não colocando muita joelho. sobrecarga, dependendo do movimento também não é indicado, como agachamentos, ou temos que saber especificamente o que está acontecendo. É claro que a gente não quer espantar ninguém, mas você tem que mexer com ele, lógico, você deixa, né? Daquelas atividades que você fez, o que é mais difícil? Ficar em cima da bolinha? A questão da bola, que todo mundo fica pensando que é questão de equilíbrio, mas é muita força. Você tem que trabalhar, você tem que brigar, ela chama de brigar pela posição. E é exatamente isso, você tem que ficar o tempo todo brigando, então... Se concentrar. Exatamente, e por incrível que pareça... A bola não, essa não é a hora não, depois. Na hora que eu consigo tirar o braço, por exemplo, que é uma grande vitória minha, que no primeiro dia eu passei vocês dividiram a tela lá, que eu fiquei que nem um louco. Mal. Mas na realidade é que eu descobri que o que estava errado é que eu tinha que fazer a força com o abdômen e não com o braço. Eu não tinha que ficar brigando com a bola com o braço. Aí você descobriu que você tinha abdômen. Exatamente. Tem isso também, ninguém te esquece, né? Ali, eles acabaram de passar. Ah, passou. Então, você na realidade, você só consegue tirar o braço, por quê? Porque você compensa travando tudo. Você ancora, né? Ancora tudo, força, entendeu? O movimento no abdômen, centraliza a força. Ainda não consigo tirar as 2 mãos, mas até o final eu vou chegar. Essa é a meta? Vai ficar assim? Ele é a Agora, Camila, tem uma questão. Esse climazinho mais frio, o inverno chegando, batendo na nossa porta agora sexta-feira, a gente acha que come mais. É verdade. Não, primeiro que as pessoas ficam mais em casa, né? Não tem tanta sede. Então, no verão, você tem vontade de comer mais salada, mais fruta, isso é verdade. E no inverno, o paladar, assim, a gente fica voltado para comidas mais calóricas, né? Verdade. Então, aí agora começam as armadilhas do inverno. Pois né? Mas também tem saída. Então, uma dica. Sopa, né? Sopa um pouco, não creme, sopa muito né? Pode ser um creme, não? As sopas de legumes, mas são menos calóricas. Aliás, eu queria um creme de gorgonzola. Chá é uma boa pedida, né? À noite, tomar um chá, ou nos intervalos entre a refeição. Cuidado com queijo, né? Então, as pessoas gostam muito de tomar vinho, aí come queijo, que é muito calórico, então... Sopa industrializada, também não? Tem muito sódio. O ideal é que você prepare em casa. O problema da sopa industrializada, tem umas que são até muito pouco calóricas, que aí enche os olhos das pessoas, né? Vou comprar que essa tem pouquinha caloria. Mas em compensação... Tem muito sódio, muito conservante. Então, eu sou muito adepta da alimentação mais natural. Então, se você puder preparar aquele caldinho, né? A sopinha com verduras... O que eu falo assim, por exemplo, a sopa de cebola, normalmente a gente coloca croutons por cima, né, que é aquelas torradinhas quadradas, e eu coloco mostarda, né, e coloco um queijo por cima para gratinar. Por que não trocar esse queijo, que normalmente a gente usa um queijo mais gorduroso, por um queijo branco, que leva para gratinar com um queijo alternativo? Experimenta.
Tá. vai dar certo. Você entendeu? pode fazer essa receita na outra semana, pode ser? Pode ser, sem Que problema. aí a gente já é uma boa dica para o inverno. Não, a gente lançou esse desafio para ele também, né? A Fátima, nutricionista. Eu tô mandando. O que a gente fez? A ideia era fazer o planejamento alimentar para ele e ele, o que ele falou, ele está usando os mesmos ingredientes que ele sempre usou, só que fazendo de uma forma mais saudável. Faz algum desses pra gente Isso. semana que vem? Faço, Em aí. cima do que a Fátima, né? Isso. Que a A Fátima fez pra você? Isso, Então, a tranquilo. gente divide com você Tá esse certo. cardápio. Eu divido com você. Esse aqui tá muito bom, por sinal. Júlia, obrigada, tá? Obrigada Por ter você, vindo. Thaís. Parabéns pelo trabalho. E vamos esperar no fim, você volta, tá? Pra gente poder dar o resultado do cassim. Camila, obrigada, Obrigada por ter a aceito a vocês. nossa parceria. Agradeço Obrigada. também toda a equipe Vocês vão da mostrar Espaço. o resultado? Vai ficar de surpresa aí? E aí, André, a gente vai falar quando? Surpresa? Não não deixaram. Deixaram? Esse cassinho parece que perdeu alguma coisa, mas não sei quanto, só no fim do mês, é isso? Ah, então Quem tá. sabe semana que vem? Ó. 1 quilinho, eu acho que ele perdeu. Só para a pessoa saber, tem coisa que eu não estava vendo que eu já estou vendo, hein? Era brincadeira, mas hoje Ele quis treinar sem camisa e tudo. eu tirei a camisa lá para falando Mas sério. eu tô vendo que você emagreceu. Não, é impressionante. Eu tô vendo É que impressionante, você olha. emagreceu. Mais do que emagrecer, eu não estou nem preocupado com emagrecer ou não, mas eu já consigo ver desenho de músculo que eu não conseguia ver há muitos anos. Olha só que diferença. Oh, então vamos esperar. Obrigada, tá? Obrigada, A Camila e toda a equipe lá do Espaço Obrigada a Fátima. vocês. Obrigada.